E hoje nós estamos novamente aqui, comunidade Ipomeia, onde viemos conhecer um pouquinho desse museu, em homenagem também aí ao padre Hermenegildo Bortolato. Conhecer um pouquinho da sua história, do que ele fez também pela comunidade, que é muito grata também por muitos trabalhos realizados por esse padre que fez muito também por essa comunidade. Então, viemos conhecer aí, conversar um pouquinho com o seu Lírio Perdonar, ele que conheceu um pouco, né, da história do padre e vai contar para nós um pouquinho, já que temos muitas histórias que vai demonstrar um pouquinho de quem foi o padre Hermenegildo aqui para Ipomeia. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu era bem jovem. Através do trabalho dele, foi vigário aqui da paróquia durante 24 anos. E durante o período que eu estava no seminário em Lages, ele ia prestigiar os seminaristas, dando força para quem tivesse vocação se tornar padre. E depois, mais tarde, então, eu já não permaneci no seminário. Infelizmente, voltei e aqui na paróquia tive bastante contato com ele através de trabalho, através de ajudas aqui na comunidade. Seu Lírio, e aqui nesse painel nós temos um pouco da história dele. O que diz esses painéis? Como você vê, é um painel bastante extenso, mas tem toda a história, desde os dados biográficos. Até nós temos aqui os dados biográficos dele, que ele forneceu de próprio punho. Isso já no ano de 1953, quando ele festejou 25 anos de sacerdote aqui na comunidade. E os outros relatos aqui são todos referentes ao tempo que ele foi vigário aqui e ao tempo que ele permaneceu em guerra, então traz a lembrança daqueles dias de guerra também. Nesta parede aqui nós temos uma porção de fotos que relatam o tempo de permanência dele aqui na comunidade. Como destaque dos seus trabalhos iniciais foi a construção de uma nova torre para o sino. Um sino enorme, grande, que ele mesmo encomendou em Caxias do Sul, com a inscrição própria da paróquia, e a torre que ele foi o engenheiro, mestre de obras, e construiu com o auxílio dos paroquianos. Bem interessante. E depois também tem bastante fotos das atividades dele aqui, a formação do coral, onde com orgulho ele se apresentava em vários lugares, cantando missas em 2, 3 línguas. Ele ensaiava o pessoal, ele era um músico, então ele tinha condições de classificar as pessoas pela voz também. E nós também viemos aqui no quarto, onde o padre Hermenegildo dormia, né? E tem muitas coisas interessantes aqui nesse quarto, porque tem até o baú, de onde trouxe seus pertences da Itália. O original que veio da Itália com ele é o baú e a mala. Toda a mudança dele veio dentro desses 2 pertences. E aqui ainda temos outras coisas que lembram o padre Hermenegildo. Por exemplo, esta cama antigamente se chamava cama patente, ou cama de mola, antigamente. Era bem simples o quarto dele, uma caminha, um colchão, vê que ele não tinha conforto nenhum, e ele não se vangloriava das mortificações que ele fazia, mas a gente que estava próximo sabia. No quarto dele tinha um quadro com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Ele era muito devoto de Nossa Senhora das Dores. Infelizmente nós não temos aqui aquele quadro. Mas temos um outro quadro que também relata aqui a Paixão de Cristo. Ele não gostava que ninguém entrasse no quarto dele, porque era um quarto bem simples. Roupas que ele usava e fazia questão de adquirir cada vez que tivesse uma etapa da liturgia diferente, ele também fazia as vestes de acordo com a liturgia da época. Tem algumas, só que as outras todas foram consumidas. No guarda-roupa também tem algumas aí, ainda, mas como eu disse, as capas principais foram tudo extraviadas por esses anos afora. Temos só alguns exemplos aí. E aqui também nessa sala tem alguns equipamentos aqui. Era tecnologia naquela época, né, seu Lírio? Conta para nós. Embora ele um homem sofrido e coisa, mas quando chegou aqui se preocupava muito com o lazer da juventude. Não tinha muitos atrativos aqui, muitas brincadeiras para fazer, então ele se preocupou. Por isso ele tratou logo de providenciar um projetor de filmes, slides e também jogos. Por exemplo, jogos assim de mesa, xadrez. Quantos jovens aí que aprenderam a jogar xadrez aqui com o padre Hermenegildo? Além disso,
Ele, aos domingos, final de tarde, passava filmes de cunho religioso e também divertimentos. Por exemplo, quem na minha época de jovem não assistiu As Panelas que Pulam, que era para dar risada, ou então Chin Chow in África, um filmezinho que ele repetia N vezes, mas ele não tinha outra coisa para fazer, então a juventude se reunia para ver essas coisas. Cada mês ou cada data de um santo era festejado e tinha que ter a imagem. Padre Hermenegildo formou aqui na paróquia de Pomeia Apostolado da Oração, Filhos de Maria, e Marianos, os Cruzadinhos. Apesar de na igreja ter 3 altares, um diferente do outro, também nas laterais tinha várias imagens. Por exemplo, Senhor dos Passos, Santa Inês, Nossa Senhora da Salete, Tarcísio, quem foi cruzadinha recebia aquela fita amarela no braço, e tantos outros santos. Depois, com o tempo, então, com a construção da nova igreja, muitas imagens não passaram para lá. Mas nós temos aqui ainda algumas lembranças do Padre Hermenegildo através das imagens. E aqui onde nós estamos nesse momento aqui era a cozinha, né? Ainda permanece com um balcão, cozinha, mesa e alguns equipamentos, né, antigos daquela época que ainda se preserva aqui nesse local. Quando o Padre Hermenegildo idealizou construir a torre, precisava de ferramentas, ele adquiriu bastante ferramentas, nós não temos aqui, que depois foram vendidas mais tarde. Uma das coisas que ele fez uma pequena ferraria. Como a construção era em madeira e precisava fazer chapas enormes de ferro, precisava entortar, então precisava montar um fogo para esquentar o ferro. E nós temos aqui uma das peças que chama boca de fogo, que era instalado para pôr o carvão em cima e dobrar o ferro como precisava. Aqui um maçarico de antigamente, tocado a querosene. E outra coisa que interessante aqui é a fábrica de hóstias. Todas as hóstias que eram consumidas aqui na paróquia eram fabricadas aqui mesmo. Tinha uma pessoa que ajudava ele, mas fazia uma massa. Aqui tem para hóstias grandes, hóstias pequenas, hóstias médias, e esse equipamento aqui para cortar, uma por uma. Colocava a massa. Daí fechava, deixava aquecer. E esse já era elétrica. Mas a primeira coisa que o Padre Hermenegildo fez quando veio para cá, ele não se conformava que uma comunidade que já era paróquia não tivesse energia elétrica. E ele se preocupou muito em formar uma usina hidrelétrica tocada com uma turbina por uma água de um pequeno rio aqui, chama Rio Lajeadinho. Desviou a água do Rio Lajeadinho e montou uma turbina e forneceu luz para a vida inteira, energia elétrica. Por isso a fábrica de hóstia já era ligada na energia produzida elétrica pela turbina. Exatamente. E nós estamos aqui também numa sala onde temos alguns pianos, órgãos, né? Que era tocado também pelo Padre Hermenegildo, que era um grande músico, um grande maestro, né? Que comandava então o coral. Era uma sala que ele se sentia à vontade também, né? No produzir os cantos, fazer as suas partituras. Ele formou, logo que chegou também, formou um coral para acompanhar as celebrações e não se satisfez em alguns cantos. Ele cantava-se as missa de Ângeles, missa de Jasper, não sei se eu pronuncio correto, com as vozes determinadas, primeira, segunda, eu não entendo muito de música, mas era assim. E ele era o mestre, ele fazia, os cantores seguiam exatamente as notas e o tempo. Tanto é que tem um aparelhinho ali que já marcava o tempo. O tempo de metrônomo, né? Então. E aqui tem os aparelhos, os instrumentos musicais da época, um piano. Este aqui era o harmônio, que nós chamava harmônio, se for hoje chamam de teclado. Ele era portátil, desmonta, forma espécie de mala e levava nas comunidades do interior, onde ele ia celebrar, e levava os cantores junto para o canto. Fazia o ensaio com esse instrumento e ia celebrar, cantavam a missa com esse aparelho ele tocando. Então, aqui nós temos alguns exemplares de livros da época do Padre Hermenegildo e alguns pertences religiosos que estavam na igreja matriz, como por exemplo aqui, tiríbulos para fazer o incenso e também o baldinho da água benta e vários outros
pertences, mais um baldinho de água benta. Outra aqui, um instrumento também que marcou época. Na época da Quaresma, na época da Semana Santa, não se tocava o sino. Não sei se hoje em dia ainda mantém essa tradição. Então usava-se esse aparelho para dar o sinal. São coisas que a gente conserva no museu por lembrança. E outros pertences também. Não se agradava sair numa procissão com a imagem de Cristo crucificado pequenininho, que não se via. Então adquiriu um símbolo maior, grande. Foi coisas que marcaram a época do Padre Hermenegildo aqui e que o povo ainda tem muita saudade. Aqui uma oração que foi feita, Padre Hermenegildo. Ó Deus, imploramos a vossa misericórdia, a fim de que o vosso filho, Padre Hermenegildo Bortolato, trabalhador incansável do Evangelho, mereça estar confiante em vosso reino de amor. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, aqui nessa mesa, nós temos vários recortes, várias notícias de jornais, onde relatam a visita dos familiares da Itália que estiveram aqui, homenagens feitas pela Câmara de Vereadores. Uma delas já foi no dia da morte dele, casualmente coincidiu, e agora quando foi da visita dos familiares da Itália que estiveram aqui, a Câmara de Vereadores prestou uma homenagem fazendo uma sessão aqui no local. E temos relatos aqui de jornais da Itália e do Brasil que falam sobre a Romaria e sobre a vida do Padre Hermenegildo. Tem muitos trabalhos também feitos por universitários, dissertações de mestrado sobre o Padre Hermenegildo. E chama a atenção de várias pessoas da região, estudiosos do assunto. Quanto tempo o Padre Hermenegildo esteve, então, atuando aqui? O senhor lembra das últimas palavras dele? Na época, a gente foi tomado de surpresa que ele deveria deixar a paróquia. O bispo programou, convidou um outro padre para assumir e, ao mesmo tempo, disse que era a última missa do Padre Hermenegildo. Então, não foi feita uma grande cerimônia, um grande trabalho, mas foi lembrado de gravar por um jovem no meio do povo aí, gravou as últimas palavras do Padre Hermenegildo e a gente depois transcreveu e lembra de algumas coisas que ele fez. Então, relata mais ou menos que ele, quando esteve aqui, se sentiu bem, se sentiu na família dele que tinha ficado distante. E lembrava com saudades, claro, dos familiares, mas que não conhecia nada da língua portuguesa, dos costumes e hábitos dos brasileiros, mas dentro de poucos dias se familiarizou e aprendeu a língua portuguesa também com bastante facilidade. Então aqui ele relata do sentimento dele em deixar a paróquia, dizendo que ele devia deixar a paróquia porque era a decisão da autoridade eclesiástica, no caso o bispo, mas que ele, o coração dele permanecia aqui no povo de Pomeia. E isso fez com que o povo até hoje tenha um grande sentimento da transferência do padre. É uma questão que nós não questionamos, porque é a decisão do bispo, devia ter seus motivos, mas que até hoje o povo aqui lembra desse dizer dele, que o coração dele ficaria aqui. Por isso que, quando ele faleceu, durante a doença foi dada amparo e assistência necessária, embora ele estava hospitalizado, e quando ele faleceu foi sepultado aqui, na paróquia, dentro da igreja onde está a sepultura dele até hoje.